Primeiro que mente já tá falando o nome dela, é mentirosa. Você sabia que 95% das nossas preocupações são mentiras da nossa mente? Sabe quem falou isso? Napoleão Hill, o grande Napoleão Hill, que eu gosto demais. Se você nunca leu um livro dele, leia. Tem, geralmente na administração, nos negócios, todo mundo lê muito Napoleão Hill, que é quem pensa enriquece, quem vende enriquece. Ele tem vários títulos. E o principal, que é a obra dele, que é A Lei do Triunfo, que todo ser humano tinha que ler esse livro. É um livrinho grande assim, mas já tem uma versão bem resumida. Então, ele diz que 95% das nossas preocupações são mentiras, são criação da nossa mente. E aí, você concorda? O que você acha? Diz aí, manda coração aí pro Instagram entender que isso aqui é relevante e compartilhar para mais pessoas. Vamos conversar e eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Quantas vezes você já ficou preocupada, sem dormir, ou com nervosa, coração acelerado, alguma coisa assim, e depois não era nada? Sabe quando o seu chefe fala assim, olha, eu quero falar com você, aí, obrigado dos coraçãozinhos. O seu chefe diz assim, olha, eu quero falar com você, e o seu coração acelera, fica com medo, meu Deus, o que será que eu fiz de errado? E aí você fica procurando, e depois não era nada, às vezes era até um elogio. Então, mas a mente tem o poder, Natália, que a gente dá a ela. Então, quando você entende que 95% do que passa na sua mente é uma preocupação mentirosa, inventada, qual é o segredo, então? Ficar presente. Fica presente para aquilo que você está pensando, para aquilo que você está sentindo e o que você está fazendo. Então, se eu sei que ela é isso, só o fato, viu, Gel, né? Isso, manda coração aí, compartilha com as suas amigas. Quantas vezes você passou por nervoso? Porque pensa bem, quando a gente é criança, a gente é treinada a sentir esse medo, tá, Gel? Às vezes você tinha ido brincar, esqueceu de voltar, ou aprontou alguma arte, os seus irmãos, primos, amigos, vou contar pra mãe, você vai ver. Sabe aquela coisa de criança? Então, a criança aprende. A criança aprende a sentir medo. Eu fiz algo errado. Tem como você repetir a pergunta, por favor? Eu quero saber se você concorda que 95% das suas preocupações são mentirosas, infundadas, não são verdades, não são reais, segundo Napoleão Hill. E aí eu quero saber de você, porque eu concordo. Eu sei que se a gente ficar bem presente, você vai ver que 95% do que você pensa durante o dia, ou que você se preocupa, que você tira o sono, que você fica nervosa, que você fica ansiosa, realmente é mentira, depois não acontece. Você lembra quando você tinha que entregar, boa tarde, Jane, o seu TCC na faculdade? Quanta preocupação que você viveu. Não vou dar conta, não vou conseguir, meu Deus do céu, tá tudo errado. Você ficou 5 anos na faculdade, ficou 2 anos fazendo um TCC, e na hora de apresentar, o coração acelerado, aquela coisa, aí depois você apresenta, tira um 10, e aí fala, cara, nem foi nada do que eu pensei aconteceu. Quem já viveu isso? Ou uma entrevista de emprego, seu primeiro trabalho. A gente fantasia, a nossa mente começa a trazer todos os medos do nosso inconsciente, todas aquelas mentiras que foram colocadas no nosso sistema, né, pelos nossos pais, as nossas mães muito preocupadas para nos guardar, para nos proteger. Então colocou um monte de coisas, olha, não pode isso, cuidado com aquilo, não conversa com estranho, N coisas. E você cresce e continua mantendo esse sistema. Você quer ver uma coisa bem interessante? Quando você pensa assim, deixa eu ver um exemplo aqui que eu escuto sempre. Rosângela, eu fui promovida, essa semana passada, uma cliente do Nordeste, ela foi promovida recém, numa instituição financeira de renome, e ela é muito competente no que ela faz, senão ela não teria sido promovida. Só que dentro dela, ela se sente tão insegura.
Ela tem tanto medo que ela fica pensando no dia que ela vai ser demitida ou vai ser exonerada do cargo, porque ela não vai dar conta. E ela já tá nesse cargo há uns 2, 3 anos e ela vive morrendo de medo. É a síndrome do impostor, né? Mas mais do que isso, pensa bem. Se você tem um medo, se você cresceu com um pai muito crítico, quanto mais você recebia crítica e comparação, você aprendeu a não se amar. Você tem crenças fortes de não merecimento. O outro pode e eu não posso. Aí, segundo, isso gera uma ansiedade que traz para você insegurança. Não sou tão boa assim. Você começa a se comparar com as amigas, com coisas de televisão, com as redes sociais, você começa a se comparar. A ansiedade vai aumentando tanto até virar um pânico. E tudo começou com medo. E isso aí, Edna, depois eu vou ler tudo isso aí, tá, gente? Então, o que acontece? Tudo isso foi criação da sua mente. Não foi real. Não era verdade. Mas você decidiu. Então, como vencer isso? Isso aí, Natália. Você já tem um caminho para fazer. Como fazer isso? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, Edna, ou Natália, tem, sei lá, uma nave espacial lá fora. Você vai olhar para mim e vai falar, nossa, doida, que viagem, não é? Você vai duvidar de mim. Mas se você pensar que tem uma nave espacial, um ET, sei lá o que, um elefante cor-de-rosa, se você pensar, você não vai duvidar de você. Então o segredo de uma mente saudável, o segredo de você conseguir superar, é você aprender a administrar os seus pensamentos. Como assim administrar os pensamentos? Duvide do que você pensa. Então vamos lá, vamos no caminho. Compartilha mesmo, gente. Comenta, manda coração, que é pra muita gente ver esses stories, ver essa live. Então o que acontece? Se eu pensar e eu ficar presente pro meu pensamento, eu sei que 95% das minhas preocupações são mentirosas. Os meus pensamentos não são reais. Então, se eu sei disso, eu vou começar a administrar isso. Quando vir um pensamento na cabeça, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir administrar essa empresa, eu não vou conseguir apresentar esse TCC, eu não vou conseguir levar esse relacionamento. Alguma coisa que você não conseguiu lá no passado e o seu inconsciente começa a trazer essas dores emocionais. Então, o que acontece? Quando vir esse pensamento e você duvidar, peraí, quem foi que disse que você não consegue apresentar um TCC? Quem foi que disse que você não consegue administrar uma empresa, manter um relacionamento, seja o que for a sua dificuldade? E começa a procurar exemplo para você mesmo de vezes em que você se superou, em que você conseguiu. Você quer um exemplo maior? Você aprendeu a ler e escrever, não? Você lembra quando você entrou na escola, que você foi alfabetizada? Como era difícil segurar o lápis? Como era difícil fazer a voltinha do A, E, I, O, U? Lembra disso? E hoje você escreve, lê, escreve, não tá nem, escreve até de olho fechado. Por quê? Porque você desenvolveu uma coordenação motora, uma confiança que você é capaz. E eu tô chamando a sua atenção aqui nessa live para dizer que seja o que for que tá passando na sua mente, administra isso. Duvide, teime, vai lá e faça até dar certo. Mas eu fiz uma vez, 2 não deu certo. Ok, você vai desistir? Não. O que caracteriza um fracasso é a desistência. A gente não faz só porque não deu certo, para. Você vai fazer até dar certo, 1000 vezes se precisar. 200 vezes se precisar, 2.000 vezes, 10.000 vezes, 1 vez, 2 vezes, o quanto for necessário. Você vai fazer até dar certo. Então, o que acontece, Edna? Você começa a superar e vencer na sua mente. Porque aquilo que é um drama para você pode não ser para a amiga Camila aí. Porque cada uma de nós tem uma força e um fracasso. Então a gente precisa administrar. Eu duvido dos meus pensamentos, eu busco no meu inconsciente um momento em que eu superei aquilo, em que eu fui muito boa em alguma coisa e eu trago essa força. E se alguém conseguiu, eu também posso. Entende isso? Então, cada vez que você começar a pensar muito, se preocupar muito,
Se pergunte, é verdade? Ou é um medo que eu estou inventando para fugir da minha realidade? Sabe por que as pessoas vivem com medo, estão tão assustadas, estão tão nervosas? Porque nós somos um ser triuno. Nós somos corpo, alma e espírito. E todo mundo está voltado para o corpo. A terra inteira estava voltada para o corpo, para ser belo, para malhar. Eu não sou contra isso não, gente. Eu acho que você tem que se cuidar mesmo. As emoções estavam uma bagunça. Cada dia se relacionando com um, com outro, com um, com outro. E fugindo para os amortecedores, né? Quem me segue sabe que são amortecedores, que são os vícios, as coisas para não pensar. Nossa, eu tô nervosa, tô ansiosa, vou comer, vou beber, vou usar droga, vou fazer o quê? Só para não pensar. E agora, esse vírus veio e eu tô assim falando, gente, tá todo mundo voltando para dentro. Você tá em casa, então volta para dentro de você. O que você pensa? O que você sente? Do que você gosta? Quanto tempo faz que você não tinha uma parada dessa para ficar sem fazer nada? Deitada na rede, ouvindo a sua respiração, os batidos do seu coração, e se amando, se aceitando, se perdoando, curtindo a sua família, o seu cachorro, o seu gato, fazendo um bolo. Quanto tempo? Eu tô falando pra você por causa de mim, sabe? Que fazia tanto tempo que eu não ficava em casa como eu estou essas 2 últimas semanas. E, nossa, eu já fiz bolo até, acabei de fazer uma torta, sabe? Já arrumei um monte de coisa. Então, agora eu tô cuidando de mim. Então, eu faço meditação um tempo maior de oração, uma leitura. Então, isso vai gerando uma paz, vai gerando uma tranquilidade. Porque não é qualquer notícia que eu vejo nas redes sociais que me deixa nervosa, ansiosa ou preocupada. Sabe por quê? Porque a minha mente está guardada. Eu não vou falar para você que eu sou alienada a ponto de falar que esse vírus não é problema. Lógico que é problema. Só que se você está com a mente tranquila, você vai superar. Seja o que for que você tenha que passar na sua jornada, você vai superar. Você é capaz, você consegue. Então, busca desenvolver a tua espiritualidade. Controlar suas emoções através dos sentimentos, dos pensamentos. E aí você vai ficando mais calma, mais tranquila. É assim que a gente faz. Então, começa a perceber o que são comportamentos seus, o que é da sua mãe, da sua avó. Sabe, a gente tem uma tendência a repetir padrões familiares. Abre mão. A gente repete por amor ou por ódio, mas a gente repete. Você não precisa ser igual a sua mãe ou a sua avó. Você pode ser você. Então começa a administrar os seus pensamentos. E eu comecei essa live falando sobre a frase de Napoleão Hill, que é 95% das nossas preocupações são infundadas. E eu quero saber de você. Quantas vezes você ficou nervosa, ansiosa, talvez perdeu o sono, perdeu a fome ou comeu demais, preocupada com algo que não aconteceu, porque era infundado. Então, se a gente tem acesso a essa informação, eu convido você a olhar nos olhos dos seus medos e a tomar posse da coragem que está aí dentro de você e duvidar desses pensamentos. E se você duvida desses pensamentos, você administra esse pensamento e você faz diferente. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu e se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Se você está na crise, se você está na linha de frente, talvez você seja da área de saúde, enfermeira, médico, atendente, que você está saindo para trabalhar e você está percebendo que a ansiedade está muito e que lá no fundo tem um medinho sim que está te fazendo ficar mais sensível, procure ajuda. Procure alguém que possa ajudar você, segurar na sua mão nesse momento e te ensinar a desarmar esses gatilhos mentais que tem feito você procrastinar, que tem feito você parar com o seu trabalho, que tem feito você perder o sono pelo medo de que vai ser amanhã e se eu não der conta e se eu não conseguir. Eu não sei qual é a sua dor, eu só sei que tem cura, tá bom? Eu quero muito que você se permita cuidar do seu emocional. E eu tô aqui por você e para você. E eu espero que a vida traga para você coisas maravilhosas, porque a gente vai viver isso. Acredita nisso.
Acredita que vai vir um novo tempo. Quando passar tudo isso, as pessoas vão estar mais sensíveis, mais se importando mais umas com as outras, mais dedicadas à família, a coisas que realmente importam e não a tanta futilidade. Então, aproveita para descansar a tua mente, para quietar os teus pensamentos, para abrir mão das tuas preocupações e você vai ver que resultado fantástico você vai ter. Tá bom? Um beijo! E aí, antes de me despedir, deixa eu responder uma pergunta de uma pessoa. E se você tiver uma pergunta, pode falar aí, porque eu tô tranquila aqui. Tô no intervalo de um atendimento. Uma pessoa me perguntou assim: Rosângela, eu vim de uma família muito agressiva. Meu pai era alcoólatra. E eu me envolvi num relacionamento que ele também era agressivo e alcoólatra. Aquela coisa que a gente tá acostumada a ver. E hoje eu não tenho coragem de me relacionar novamente, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de apanhar, eu tenho medo de viver o que a minha mãe viveu. Obrigada. Eu vou te dar um abraço quando passar isso. Mas por enquanto, Natália, você sinta-se abraçada, você e todos vocês. Então, eu tenho medo, eu não quero viver como a minha mãe viveu. E que acabou a vida sozinha. E eu falei pra ela: mas você já percebeu que você também está só? Então você está repetindo o padrão da sua mãe, né? Por medo. Qual é a sua dor? E ela foi uma criança que sofreu muito, teve muita dor, muita dificuldade mesmo. Hoje ela não consegue confiar nas pessoas, não consegue acreditar que exista um homem em algum lugar que vai cuidar dela e proteger. Sabe por que ela tem isso? E a pergunta dela como é que ela falou? Eu nunca vou achar um homem que cuide de mim, que me proteja. Aí, só para confirmar o que eu disse para você antes. Falei, realmente você nunca vai achar um homem que cuide de você e te proteja. Sabe por quê? Porque você tem medo. E o único tipo de homem e de amor que você conhece é o amor que, infelizmente, o seu pai estava doente, te ensinou, te deu. Mas ela falou, mas existe? Eu falei, existe. E aí a gente começou a conversar e ela virou minha cliente. E ela veio durante os atendimentos, quando ela começou a analisar, a mudar, tem técnicas, né, ferramentas, e ela começou a perceber que existem homens muito saudáveis. Ela lembrou do avô, ela lembrou de uns tios, amigos, e hoje ela tá assim, muito tranquila, muito feliz, porque ela sabe que ela vai atrair um companheiro que seja diferente, que cuida dela, que protege. Ela enterrou esse passado, ela conseguiu abrir mão de um passado de violência e agressividade. Por que eu estou te contando isso? Porque você também pode abrir mão desse comportamento nocivo e dessa dor emocional que te trouxe até aqui. E daqui para frente fazer diferente. Então, somente se você aprender a administrar as suas emoções, a entender que 95% das tuas preocupações são infundadas e você pode mudar a sua história. Você não é a sua mãe, você não é a sua avó, você não é aquilo que falam de você. Você é quem você decidir ser. E se você decidir ser uma mulher forte, empoderada, realizadora, amiga, conta comigo, porque nós estamos aqui. Essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito, cuidar de mulheres. Fazer mulheres voar e voar alto. Então para de procrastinar, para de reclamar, para de mimimi, regaça as mangas e vamos trabalhar. Vamos curar os seus traumas de infância, vamos restaurar a sua vida para você produzir. Porque você está aqui nessa terra para construir um legado, um propósito e voar muito alto. Eu acredito em você, tá bom? Compartilha essa live aí com quem você achar legal, com quem você achar que vai falar. E se precisar de mim, eu tô por aqui. Então, você perdeu a mãe, perdeu o irmão. Isso. Então, quando a gente perde alguém por doença, Edna, dói tudo, dói o nosso corpo, dói a nossa alma, dói tudo. Mas o que a gente tem que entender é que a pessoa partiu porque era a hora dela. Existe uma força maior, um destino maior. Agora, o que você pode fazer com isso é ressignificar esse luto, trabalhar essas perdas. E aí te aconselho a fazer uma terapia sim, um coaching emocional sim. Ressignifica essas perdas. Trabalha esse luto porque você está viva.
Você perdeu a mãe, perdeu o irmão. Mas você não pode permitir que a sua alma seja enterrada junto com a sua mãe e com o seu irmão. Porque senão você vai desenvolver doenças físicas, você não vai conseguir ser e fazer aquilo que você quer fazer. Você vai estar sempre reclamando, sempre procrastinando, sempre... Lembra do triângulo das emoções, do drama? Você está sempre no papel de vítima. Você não é vítima. Dentro de você, Edna, tem a força da sua mãe, do seu sistema familiar materno e do seu sistema paterno. E você pode superar isso, eu acredito em você. Tá bom assim? Mais alguma coisa, gente? Então tá bom. Só quero te pedir gratidão, gratidão, gratidão. Lembra, administre os seus pensamentos. Busque a sua espiritualidade. Se você for de orar, ore. Se você for de rezar, reze. Mas se conecte com Deus.